Com 245 mil, é possível construir uma casa? E o mais importante, que tipo de casa? Esse valor é muito comum porque é o valor do faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Então, em grande parte das cidades do Brasil, esse é o valor liberado para você que vai construir. E a maior parte das construções estão ali no faixa 2. Então, eu quis trazer esse vídeo para você entender o que realmente você consegue construir. O que é possível de verdade, sem você cair em nenhum tipo de conta. E antes de continuar, que eu vou te trazer verdades aqui nesse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com quem está pensando em construir e não quer fazer isso de forma errada. Bom, vamos lá. Primeiro, o contexto do valor. Tá? 245 mil, ele é liberado para quê? Para terreno e construção. E nós vamos trabalhar numa situação bem específica do Brasil hoje, na verdade bem comum na maioria aí das cidades onde eu tenho feito obra, tá? Então, vamos considerar aqui que o terreno, né, já que é terreno mais construção, para nós sabermos o quanto que vai sobrar para construção, precisamos ter uma média do terreno. Hoje, em média, aí na região que eu estou trabalhando, para esse tipo de obra, o terreno vai variar aí mais ou menos uns 100 mil reais, tá? Então, se a gente pegar um terreno de 100 mil reais, sobraria para a nossa construção 145 mil, tá? E é aqui que muita gente começa a errar. Não só as pessoas que querem construir, mas principalmente arquitetos e engenheiros que não sabem custo de obra, tá? Que eles vão pegar e vão fazer esse tipo de conta que é o que vai fazer dar tudo errado, tá? Então, qual que é o erro mais comum? É o CUB. Nós temos no Brasil o custo unitário básico da construção. E ele é um custo que, se usado de forma errada, vai te fazer paralisar a obra, vai te fazer não conseguir, ou vai te trazer muita dor de cabeça, vai fazer seu custo estourar e você não vai saber o porquê. Então, assim, ó, qual que é o CUB hoje? No dia que eu estou gravando aqui no estado de São Paulo, nós estamos em janeiro, então nós temos o CUB de dezembro de 2025. Então, o valor do CUB para um padrão baixo de construção está no valor de R$ 2.086 e R$ 96, tá? Então, o que o pessoal geralmente faz? Eles vão pegar os 145 mil, que é o valor que tem para construção, e vai dividir por 2.086 e 96. Isso aqui vai dar para a gente um valor de 69,47 metros quadrados. O que o pessoal faz? Vou construir esse tamanho de residência, né, de 69,47 metros quadrados. E a pessoa vai nessa ilusão e aí que começa o principal erro. Tá? Então, o que o CUB, que é esse custo unitário básico, ele não considera? Ele não considera a fundação profunda, ele não considera a terraplanagem, ele não considera projetos e acompanhamento, ele não considera INSS, taxas, aprovações, ele não considera o ITBI, ele não considera o muro de divisa, o portão, nada disso está considerado dentro do CUB, tá? Então, se você pegar propriamente o CUB, né, e utilizar ele como parâmetro para sua obra, você vai se dar muito mal, tá? Então vamos lá. Na questão do terreno, inclusive, que é um dos custos mais altos, se você comprar um terreno errado, um terreno que tenha que fazer muita terraplanagem, você vai gastar além, muito além do que você comprar, por exemplo, um terreno plano. E eu fiz um vídeo desse também, vai aparecer aqui no card para você, de como que você faz para escolher um terreno e você pode economizar até 60 mil reais nessa escolha, tá? Mas vamos lá, vamos falar também dos custos por ambiente. Nem todo ambiente tem o mesmo custo. Esse também é um ponto a se considerar. Vamos só imaginar uma garagem simples, somente com piso, ali um forro, né, uma laje, uma cobertura, as paredes pintadas, tem um valor. Agora, o banheiro que tem revestimento, tem pedra, tem muita tubulação lá dentro, tem registros, é um custo do metro quadrado muito maior. Então, nem todos os ambientes têm o mesmo valor, por isso que não dá somente para colocar o valor do CUB, tá? Outra coisa,
uma sala com um pé direito simples de 3 metros tem um custo menor do que uma sala de um pé direito mais alto, de, por exemplo, 4,5, 5 metros. Aí isso também deve ser corrigido na hora de fazer o estudo de viabilidade, tá? Então nós temos que colocar isso também. Sem esse estudo de viabilidade detalhado, a chance de dar muito errado a sua construção é muito grande. Então é necessário ter esse custo, tá? E errar em obra costuma ser muito caro. Tudo que você vai comprar dentro de uma obra, os valores não são baixos, os valores são altos. Por isso que a gente não deve ser amador na hora de construir, tá? E antes da gente continuar esse vídeo, quero falar para você do meu treinamento de consultoria de primeira obra. Lá, nesse treinamento, eu te explico tudo sobre financiamento, sobre custos de obras, como você pode economizar. Eu te explico sobre projetos, acompanhamento, contratos, explico sobre gestão de obra. Então, esse curso é completinho para quem quer passar pela obra sem deixar o rim ou deixar a sua vida toda dentro da obra e não saber, né? Para quem quer construir sem susto, o link vai estar na descrição. Mas vamos continuar o vídeo então, tá? Nós vamos ajustar esses valores para a realidade, tá? Então, com esse valor de financiamento, o ideal, né, é você reduzir essa casa, não fazer os 70 metros, né, os 69 metros quadrados, mas fazer aí 55 metros quadrados. Por que que eu digo isso? Porque é um mínimo viável aí para você fazer uma casa com sala, sala de estar e jantar, uma cozinha, 2 quartos, um banheiro e uma lavanderia, tá? Que é um mínimo aí para uma família estar morando, tá? Então, além, né, de reduzir alguns custos do CUB, você não vai ter jeito, você vai ter que aportar com recursos próprios. Quem te fala isso está te enganando, está te vendendo ilusão, tá? Eu vou te mostrar aqui, para um tipo de obra desse, alguns custos que eu costumo pagar, tá? Para construir. Então, esses números são estimados, depende muito também, tá? De região para região, mas eu vou estar falando aqui para você. Ó, vamos lá. Primeiro, muro e portão não é considerado no CUB. Em média aí de um terreno de 8 por 25, 8 por 20, enfim, um terreno normal aí para esse tipo de construção. Você vai estar gastando aí em torno de R$35 mil para deixar com muro e portão, o muro rebocado, tudo certinho. Aí você também pode não rebocar, você pode fazer um muro menor, enfim, tá? Mas esse é o valor dos muros que eu tenho feito, tá? R$35 mil. Fundação profunda. Uma obra dessa, não é considerado no CUB, você vai gastar em torno de R$4.591, tá? Projetos. Então, projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, você vai gastar em torno de R$5.700 para esse tamanho de construção, vamos dizer assim, tá? 55 metros quadrados. Aí nós temos o acompanhamento, tá? O acompanhamento, se você for pagar só um acompanhamento, a pessoa ir lá uma vez na semana para ver como é que está a obra, você vai pagar em torno de R$1.000 por mês. Vamos dizer que a gente demora uns 6 meses, que é uma média boa para esse tipo de construção, vai gastar em R$6.000. Agora, se você contratar uma administração, que é uma pessoa que, na verdade, é o que eu recomendo fortemente, né? Que é um gestor de obra que vai cuidar de custo, vai fazer todas as cotações, orçamento de obra, vai contratar, vai fazer diário de obra, enfim, vai fazer tudo para você, tá? E vai fazer de forma planejada. Isso que é o mais importante para você não extrapolar nos custos, tá? Então, uma administração vai sair em torno de R$12.400 para esse tipo de construção. Aí nós temos uma terraplanagem, se a gente considerar um terreno levemente acidentado, plano ou levemente acidentado, vai gastar aí uns R$3.500, tá? Aí nós temos o INSS de obra, para esse tipo de construção, em torno de R$1.755,90, tá? O ISS da prefeitura, em torno de R$2.250, aprovações lá na prefeitura, em torno de R$500, tá? Aí nós temos o ITBI do terreno, que é um percentual, tá, em cima do valor do terreno, vai de 2 a 3%. Coloquei aqui R$2.500, que é uma média, tá? Aí nós temos engenharia da caixa, uns R$700,
E nós temos assinatura de contrato, vai de 1.800 a 2.500, tá? Coloquei aqui R$1.800. Então, nós temos um total de custo não previsto, se a gente somar tudo, de R$ 70.696,90, tá? Esse custo é tudo aquilo que o CUB não cobre, tá? E você vai ter esse custo na obra, não adianta correr, tá? Esse custo ele vai existir, queira você ou não. E aí nós vamos fechar, então, fazer o fechamento dos números. Olha só, se a gente reduz, né, como eu disse, a casa de 69,47 metros quadrados para 55, vai sobrar para a gente 14,47 metros quadrados que a gente pode empregar nesses outros custos. Então, isso se a gente multiplicar pelo valor do CUB, que é o 2.086,96, vai dar um valor de 30.198, tá? Então, no fim das contas, se a gente pegar, né, os 70.696, que é o valor extra, e retirar os 30.198, que é o que a gente, entre aspas, economizou, reduzindo o tamanho da nossa casa, nós vamos ter um valor, né, de 40.498, tá? E 59. Então esse é o valor que a gente precisa ter além da entrada da caixa, tá? Para a gente poder construir com tranquilidade essa casa, tá? Então, para isso, né, é um valor alto, sim, mas infelizmente é a realidade. Alguns desses custos você vai precisar aportar já no início da obra e alguns outros durante a obra. Então é importante que para você consiga, né, encaixar esse valor no orçamento, no seu orçamento familiar, por exemplo, é que você faça um planejamento bom de quantidade de meses mesmo, né? Em vez de você fazer em 6 meses, por exemplo, você fazer em mais tempo para você conseguir ir aportando esse dinheiro, tá? E conseguir ficar encaixado dentro do financiamento. Para isso, é muito importante que você, de fato, tenha alguém planejando a sua obra e alguém que realmente entenda. Então, concluindo, dá para construir com um financiamento de 245 mil? Sim, dá para construir. Porém, você não vai gastar somente os 245 mil e não é da forma que muitos te vendem por aí, tá? Então, sem planejamento, esse sonho aí vai virar, com certeza, um pesadelo financeiro. Então, se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe aí o seu like, compartilhe com quem está pensando em construir e também, se você quer a sua obra organizada, peço que você clique ali no link da descrição e considere fazer o meu treinamento. Seria isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.